Por mais incrível que o mundo possa ser, ele também está cheio de lugares assustadores que eu evitaria a todo custo, como cavernas. Com mais de 45 mil cavernas, só nos Estados Unidos, e milhares mais ao redor do mundo, você nunca sabe que horrores podem estar à espreita dentro delas. Bem, a menos que você decida entrar, é claro. De um urso aparentemente hibernando a seja lá o que for isso, é hora de descer à escuridão e olhar para algumas das coisas mais aterrorizantes já encontradas em cavernas. Número 1. Um quase acidente. Quando o fotógrafo americano e entusiasta da vida selvagem, Corey Arnold, foi convidado para uma pequena aventura no Bryce Canyon National Park, em Utah, com o biólogo da vida selvagem Wes Larson, ele aceitou a ideia imediatamente. A missão era simples. Wes estava estudando ursos e precisava trocar as baterias de um colar de rastreamento que um urso estava usando. O urso estava hibernando em uma caverna, então não representaria uma ameaça. Tudo o que Corey precisava fazer era tirar uma foto. Só que as coisas não seriam tão simples assim. Em um dia frio de fevereiro de 2019, Corey, Wes, o irmão de Wes, Jeff, e seu assistente Jordan partiram através da neve e entraram na selva, seguindo as coordenadas de GPS do colar do urso. Eventualmente, eles chegaram a uma caverna de arenito assustadora. Tinha que ser lá. E olhando para a escuridão, Corey viu que a caverna se estreitava gradualmente em um pequeno túnel, mal largo o suficiente para uma pessoa rastejar. O cheiro de animal selvagem era inconfundível. Wes e Jeff não hesitaram e entraram diretamente, um após o outro. Wes liderou o caminho, armado com um longo bastão com um dardo tranquilizante na ponta para ser extra cuidadoso. Corey observou enquanto eles se moviam pelo túnel e depois desapareceram quando ele se inclinou para a esquerda. Silêncio. Mas antes mesmo de um minuto passar, eles voltaram voando para fora da abertura novamente. Eles conseguiram aplicar o tranquilizante no urso de 158 quilos, mas aparentemente, agora ele estava acordado. O grupo tenso esperou na caverna para que o medicamento fizesse efeito, então nervosamente voltaram ao túnel. Desta vez, Corey o seguiu com sua câmera. Claustrofóbico é um eufemismo. Rastejar pelo eixo escuro e apertado já seria ruim o suficiente sem saber o que estava no final dele. E quando eles fizeram a curva, Corey viu um par de olhos desumanos olhando diretamente para eles do outro lado do túnel. Eles não esperaram tempo suficiente, e o urso ainda estava acordado. Depois de tirar uma foto rápida e apavorada, Corey começou a recuar. Mas o enorme urso estava rastejando em direção a eles. Rápido! Desesperadamente, eles saíram do túnel e começaram a bloquear a saída com suas mochilas. Se o urso escapasse meio sedado, poderia cair no desfiladeiro abaixo. Mas as mochilas não foram suficientes. O urso facilmente derrubou a barreira improvisada e irrompeu na caverna propriamente dita. Mesmo sedado, era uma visão aterrorizante. Felizmente parecia mais interessado em escapar do que em atacar, e enquanto ele se dirigia para a saída, Wes conseguiu aplicar outro tranquilizante. Mesmo assim, ele não podia ser deixado fugir e cair no desfiladeiro. Então, enquanto ele saía grogue da caverna, Wes, Jeff e Jordan saltaram sobre ele. Justo quando fizeram isso, o tranquilizante finalmente fez efeito, e a enorme besta desabou, deslizando pela encosta e levando os 3 homens com ele. Felizmente, o trenó peludo foi parado pelos galhos de um pinheiro antes que pudesse ir muito longe. Wes e seu irmão trocaram aliviados as baterias do colar de rastreamento, mas o desafio estava longe de acabar. O grupo então teve que arrastar o colossal urso de volta pela encosta e colocá-lo em sua caverna antes que ele acordasse e os atacasse. Foi uma tarefa incrivelmente tensa. Eventualmente, no entanto, eles conseguiram. Ufa! Lembre-me de recusar veementemente se eu algum dia receber uma ligação de um biólogo da vida selvagem sobre IR em alguma aventura. Número 2. O submundo. Se você já esteve na Bolívia, pode ter ouvido falar das minas de Potosí, na montanha Cerro Rico. Os maiores depósitos de prata do mundo, essa vasta rede subterrânea tem sido explorada desde o século XVI. Mas os sistemas de cavernas e túneis guardam segredos muito mais assustadores do que a prata. De fato, se você se aventurar na parte certa delas, encontrará isto. O que diabos é isso? Bem, a estátua inquietante representa El Tio, um espírito semelhante ao diabo que os locais acreditam ser o senhor do submundo. Apesar da área ser fortemente católica, acredita-se que El Tio governa as minas, oferecendo tanto proteção aos mineiros,
quanto destruição se ele não estiver satisfeito. Então, para manter El Tio feliz, os mineiros rotineiramente trazem oferendas de cigarros, folhas de coca e álcool, que eles colocam em suas efígies. As minas estão cheias de efígies de El Tio, pois as passagens subterrâneas são vistas como seu reino. Por causa disso, o simbolismo cristão é proibido dentro da montanha, e as imagens de El Tio são proibidas fora dela. Essa justa posição do catolicismo com algo semelhante à adoração do diabo faz sentido quando você entende quão incrivelmente perigosas são as minas. Todo mês, desastres como desmoronamentos tiram a vida de cerca de 14 pessoas, e os mineiros acreditam que os desastres são causados pela ira de El Tio. Então, eles o apaziguam com oferendas. E por mais assustadoras que sejam essas efígies, são as próprias minas que são o verdadeiro horror, e as terríveis condições que os mineiros enfrentam para trabalhar nelas. Sim, tô fora. Número 3. As Cavernas Hellfire. No topo de uma colina na bela paisagem rural de Buckinghamshire, no Reino Unido, está uma imponente estrutura de pedra, o Mausoléu Dashwood. Construído em 1765, ele abriga os restos da proeminente família Dashwood, o que já é macabro o suficiente até você perceber que as cavernas artificiais ao lado são muito, muito mais assustadoras. Conhecidas como Cavernas Hellfire, elas foram escavadas cerca de 13 anos antes da conclusão do mausoléu por Lord Francis Dashwood, que realizava reuniões clandestinas dentro das cavernas com membros de uma sociedade secreta chamada Hellfire Club. Embora ostensivamente políticas, essas reuniões eram supostamente uma fachada para atividades muito mais sinistras, como feitiçaria, devassidão e até adoração satânica. Olhando para as passagens escuras e sinuosas e câmaras claustrofóbicas com marcas estranhas nas paredes, não é difícil imaginar. Em tempos mais recentes, muitas pessoas afirmaram ver o fantasma da Dama Branca aqui, mais notoriamente nesta foto assustadora tirada dentro das cavernas. A história conta que uma garçonete chamada Suki trabalhava em uma pousada local onde se apaixonou por um cavalheiro rico. Um dia, ela recebeu uma nota dele pedindo para encontrá-lo em um túnel secreto que vai da pousada às cavernas. Então ela se vestiu com um vestido de noiva e correu para o túnel. Só que a nota era uma farsa. Tinha sido escrita por alguns garotos locais que estavam pregando uma peça nela. Ao perceber isso, ela começou a correr. Mas os garotos jogaram pedras nela, fazendo-a tropeçar e cair. Ela não se levantou mais. Desde então, dizem que seu fantasma de coração partido assombra as cavernas. Quer você acredite ou não, cabe a você. Mas se você quiser enfrentar as cavernas Hellfire, elas agora são uma atração turística popular. Com uma história tão sórdida, vou passar essa. Número 4. Sozinho na escuridão. Em 2022, o usuário do Reddit, Sgnilsen, estava explorando a selva estoniana quando encontrou uma caverna. Em um movimento que eu nunca contemplaria em 1 milhão de anos, ele entrou. E depois de atravessá-la, encontrou uma visão perturbadora no fundo. Uma estranha coleção de objetos domésticos e bandeiras ao redor do que parecia ser algum tipo de altar. Depois de uma saída apressada, ele postou a foto online, onde comentaristas sugeriram teorias que iam de magia negra aos restos de um esconderijo de alguma pessoa sombria. De qualquer forma, não parecia ser nada bom. Acontece que pode não ser algo tão assustador assim. Um comentarista reconheceu as bandeiras como bandeiras de oração budistas. No sudeste da Ásia, é comum encontrar assentamentos budistas em montanhas e cavernas, e o altar e as bandeiras apontam para um monge usando o espaço para meditação isolada. Só há um problema. Esta caverna não está no sudeste da Ásia, está na Europa, onde o budismo é significativamente menos praticado. E embora essas bandeiras sejam supostas para canalizar boa energia, Sgnilsen disse que a energia lá dentro parecia qualquer coisa, menos boa. O que sim, eu posso acreditar totalmente. Não sei sobre isso. O que você acha? Apenas um budista inocente ou algo totalmente mais sinistro? Deixe-me saber nos comentários. Número 5. Caverna Lovelock. Nas vastas planícies de Nevada, ao norte de Humboldt Sink, há um afloramento de calcário com uma pequena fenda escura. Esta é a entrada para a Caverna Lovelock, uma caverna misteriosa imersa em história mórbida. Em 1911, um grupo de mineiros disse ter encontrado na caverna os restos mumificados de um humano enorme,
muito maior que qualquer homem comum. Segundo os Paiute, um povo nativo americano que habita a área há milhares de anos, eles eram gigantes que vagavam pela terra. Chamados de Siteká, esses homens formidáveis tinham cabelos ruivos, eram ameaçadoramente altos e tinham gosto por carne humana. Que horror! A lenda diz que eles estavam em guerra com os Paiute por muitos anos, até que eventualmente os últimos dos Siteká foram encurralados na caverna Lovelock. Lá os Paiute acabaram com eles, acendendo uma fogueira na entrada da caverna, sufocando-os com a fumaça e transformando-a em sua tumba. É uma história selvagem, claro, mas quão verdadeira é? Bem, no início do século XX, múmias antigas foram encontradas na caverna Lovelock, junto com cerca de 10.000 artefatos datando de até 1450 a.C. Então, não há dúvida de que é um sítio histórico muito importante. Mas, apesar dos relatos de que restos de gigantes foram encontrados, não há evidências reais para apoiar essas alegações. De fato, a historiadora Adrienne Meyer argumenta que os muitos fósseis de mamutes e ursos das cavernas encontrados na área podem ter sido confundidos com fósseis de gigantes por observadores inexperientes. Isso pode ter alimentado a lenda, ou pelo menos apoiado sua propagação quando a caverna foi escavada no século XX. Claro, nunca podemos ter certeza, no entanto. Talvez, só talvez, alguém tenha escondido as evidências. Número 6. A Bruxa dos Catskills. Se há uma coisa que aprendi com filmes de terror é não fazer trilhas em áreas isoladas. Nada de bom jamais resulta disso. Bem, o usuário do Reddit, Wicked Hickertaway, e seus amigos estavam fazendo trilha nas montanhas Catskill, em Nova York, quando encontraram uma caverna fora da trilha. A curiosidade foi mais forte, e eles decidiram entrar para ver o que havia lá, e imediatamente viram algo perturbador. Uma estranha figurinha de madeira estava encaixada em um nicho, representando uma figura humanoide com pregos nos olhos e uma forca ao redor do pescoço. Wigged de repente sentiu um mal-estar incrível e queria sair sem tocar na figura, mas seu amigo deu de ombros e a colocou em sua mochila como um souvenir. Eles voltaram para casa e Wigged não pensou muito nisso. Até 2 dias depois, quando recebeu um telefonema. Era seu amigo. Claramente em pânico, ele contou que a estátua continuava aparecendo em diferentes posições pela casa e estranhos ruídos de batidas o estavam acordando à noite. Além disso, todo o lugar havia começado a cheirar a água de lagoa. O pior de tudo, no entanto, foi que ele acordou na noite anterior com seu cachorro latindo. Quando ele foi para o corredor, havia pegadas de lama por toda parte, e a estátua havia se movido novamente para a sala de estar. Cautelosamente, ele se aproximou, o coração batendo forte no peito. Mas, quando se aproximou, a sala de repente ficou cheia de uma respiração alta e ofegante. É claro que ele saiu correndo de lá. Wigged deixou ele ficar em sua casa naquela noite, então postou no Reddit pedindo conselhos. Eventualmente, o autoproclamado especialista paranormal Greg Newkirk comentou e se ofereceu para pegar a estátua das mãos dos 2 amigos. Eles aceitaram de bom grado e enviaram para ele, e foi a última vez que se ouviu falar deles. 6 meses depois, uma atualização foi finalmente postada no Reddit, desta vez por Greg, e ele tinha muito a dizer. Aparentemente, as assombrações continuaram no apartamento que ele compartilhava com sua esposa e colega investigadora paranormal, Dana. Uma figura de Cristo foi arrancada da parede. Pegadas molhadas apareceram no sofá. O cheiro de lagoa estava sempre presente, e a figura estava misteriosamente se movendo pelo apartamento sozinha. As coisas ficaram tão ruins que o casal trancou a estátua em um cofre, após o qual os eventos estranhos diminuíram, mas nunca desapareceram completamente. Agora, a estátua, que foi apelidada de Bruxa dos Catskills, é uma atração bem conhecida no Museu Itinerante do Paranormal de Dana e Greg, em Kentucky. Então, se você quiser vê-la, pode. Eu vou me limitar a falar sobre isso na internet a uma distância segura. Muito obrigado. Número 7. Túnel dos Mortos-Vivos. Há algo inerentemente assustador em lugares abandonados. Eles simplesmente parecem errados. Bem, no nordeste de Colorado Springs, escondido entre um monte de entulho, está a entrada de um túnel abandonado que me dá arrepios. Isso porque, se você decidir entrar no túnel completamente escuro e segui-lo em linha reta, eventualmente encontrará isto. Dezenas e dezenas de imagens horripilantes de zumbis adornam as paredes de ambos os lados. Quem as pintou ali? Ninguém sabe. Mas considerando o esforço que claramente foi feito,
É extremamente estranho que o artista as tenha escondido e nunca reivindicado a autoria. Talvez não estivessem em sã consciência. Eu não sei. Apenas, seja o que for que você faça, nunca entre nesse túnel. Além de estar sujeito a um possível colapso, não há como saber quem você pode encontrar lá dentro. Número 8. A Garota. O YouTuber Exploring with Josh faz conteúdo onde ele explora lugares interessantes, desde hospitais assombrados até florestas assustadoras. Em um vídeo enviado em agosto de 2016, Josh decidiu explorar uma caverna subterrânea profunda no Monte St. Helens, em Washington. Depois de avançar mais fundo na caverna e entrar em um túnel claustrofobicamente apertado perto do final, Josh de repente encontrou algo chocante. Uma menina pequena havia se perdido dentro da caverna e acabou bem no fundo, presa. Felizmente, Josh e sua equipe estavam lá para ajudar e levaram a menina assustada de volta aos seus pais. Mas se eles não estivessem lá, as coisas poderiam ter terminado de maneira muito diferente. Aqui está para você, Josh. Número 9. Não tão otimista. Depois de assistir ao filme de terror Abismo do Medo, percebi que odeio tudo sobre cavernas. É apertado, escuro, perigoso e pode haver monstros lá embaixo com você. Bem, o popular aventureiro do YouTube, Mike Corey, aparentemente não compartilha desse sentimento. Em 2021, ele foi à Ucrânia para explorar a sexta maior caverna do mundo, a Caverna Otimista. Mal sabia ele que encontraria algo realmente ominoso lá embaixo. Mike entrou pela porta assustadora com alguns colegas aventureiros e começou sua descida. Com mais de 225 quilômetros de extensão, a Caverna Otimista é enorme e cheia de túneis estreitos e tortuosos para navegar. Quase imediatamente, Mike teve que se espremer por fendas estreitas e passar por morcegos empoleirados. Mas após 5 horas extenuantes de exploração, a equipe encontrou uma câmara com algo muito mais assustador do que qualquer morcego. Uma enorme escultura esculpida de um minotauro. O que ela estava fazendo lá embaixo? Quem sabe, mas espere até ver o que Mike e companhia encontraram quando foram ainda mais fundo. Outra câmara com mais estátuas, desta vez do ceifador ao lado de um único mineiro. Isso é super estranho. Mas a cerca de 200 metros abaixo da superfície, não havia como escapar se quem quer que tivesse esculpido as estátuas assustadoras decidisse aparecer. Imperturbável, Mike e o resto da equipe continuaram, e felizmente conseguiram sair da caverna em segurança. Ufa! Então, o que diabos eram essas estátuas? Bem, segundo um dos locais, elas foram feitas por espeleólogos, que são especialistas em cavernas que estavam mapeando a Caverna Otimista quando foi descoberta em 1966. Aparentemente, sem muito o que fazer em seu tempo livre, eles se tornaram bastante habilidosos em esculpir. Não sei não. Por que o ceifador? Alguém sabe com certeza que isso foi feito por um espeleólogo? Ou os locais dizem isso apenas para esconder uma verdade mais sombria? Número 10. Vida no limite. A maioria das pessoas usa o TikTok para postar vídeos bobos ou rolar infinitamente suas timelines. Mas para o aventureiro de Montana, Luke Barton, conhecido como OnTG Living, é uma plataforma para compartilhar todas as coisas malucas que ele faz enquanto explora a natureza selvagem. Malucas e assustadoras. Como na vez em que ele entrou em uma mina abandonada e viu essas verdadeiras monstruosidades. O que é isso? Na realidade, esses são inofensivos pernilongos. Mesmo assim, só de olhar para eles me dá arrepios. No entanto, em 14 de novembro de 2022, Luke postou um vídeo de algo que ele tinha muito mais razão para ter medo. Ele estava investigando uma pequena caverna de 3 metros quando... Isso foi um puma, e eles são super perigosos. Se aquela coisa tivesse decidido pular nele, não há como saber o que poderia ter acontecido. Felizmente, Luke saiu ileso. Apesar de os ataques de puma serem muito raros, a última coisa que você quer é chegar perto de um. Eles atacam sua cabeça, parte de trás do pescoço e garganta, e se fizerem isso, provavelmente é adeus. Se você se encontrar perigosamente perto de um, não vire e corra. Isso pode ativar sua resposta de caça. Em vez disso, você deve recuar lentamente enquanto encara o grande felino e fala com ele calma e firmemente até estar a uma distância segura. Melhor ainda, fique em casa e assista aos meus vídeos. Assim, você obtém todas as informações sem nenhum perigo. Número 11. Um destino terrível.
Sob as ruas de Paris está uma colossal rede de cavernas e túneis que abriga os restos mortais de mais de 6 milhões de pessoas. Essas são as catacumbas de Paris, e elas são amplamente reconhecidas como um dos lugares mais assustadores do mundo. Há muito mais do que apenas ex-humanos lá embaixo para assustar você. Passando por um dos túneis, você será recebido por esta visão macabra. Isso é um? Não, não se preocupe. Isso não é uma pessoa real. Mas se eu encontrasse isso no escuro, certamente pensaria que era. Na verdade, é uma escultura. Misteriosamente, ninguém sabe quem a fez. Conhecida como Passe Muraille, é uma referência a uma antiga história francesa sobre um homem com o poder de atravessar paredes. A história diz que, a princípio, o homem não queria esse poder e foi ao seu médico, que lhe deu remédio e disse para mudar seu estilo de vida inativo. Mas o homem não mudou seu estilo de vida, e um dia percebeu que poderia usar seu poder para ganho próprio. Ele aterrorizou tanto seu chefe irritante que o fez enlouquecer. Então ele começou a roubar bancos e joalherias. Mas, eventualmente, seu reinado de terror terminou quando ele acordou uma manhã com dor de cabeça e tomou um comprimido para isso. Só que ele não percebeu que tinha tomado o comprimido errado. Era o remédio que o médico havia prescrito. Quando ele estava atravessando uma parede naquele dia, o medicamento entrou em ação, e o homem ficou preso, onde permanece até hoje. Uma história bem sombria, certo? A escultura nas catacumbas de Paris não pode realmente ser ele, certo? Certo? Número 12. Entrada para o Inferno. Na fronteira entre Derbyshire e Nottingham, na Inglaterra, Reino Unido, há um desfiladeiro de calcário fechado chamado Creswell Crags. Escondido nas falésias do desfiladeiro, encontra-se várias cavernas misteriosas. E em uma delas, há um pequeno buraco com uma coleção de marcas esculpidas na pedra ao redor dele, avisando sobre uma entrada para o submundo. Que susto! Essas marcas são conhecidas como marcas de bruxas e acredita-se que foram esculpidas entre os séculos 17 e 19 para afastar o mal. De fato, naquela época, a crença em espíritos malignos era generalizada na Grã-Bretanha, e as marcas de proteção eram gravadas em igrejas e casas também. Algumas têm a forma de caixas ou labirintos para prender os demônios ou espíritos, enquanto outras incluem a letra V 2 vezes, representando a Virgem das Virgens, a Mãe Maria. Ok, então o que estão fazendo nas cavernas de Creswell Crags? Bem, é provável que o buraco nas cavernas tenha sido culpado por uma série de eventos infelizes, como falhas nas colheitas ou doenças. As pessoas da época podem ter acreditado que forças malignas estavam saindo dele das profundezas do submundo e semeando o caos. Então eles esculpiram as linhas na rocha para manter os demônios afastados. Ah, isso é super assustador. Vamos torcer para que essas marcas continuem fazendo seu trabalho, né? Número 13. Um visitante inesperado. Em setembro de 2017, o usuário do Reddit foi fazer uma trilha com seus amigos até um vulcão inativo perto de sua cidade no México. Ele tem um sistema de cavernas profundas dentro dele, e como Gruner e seus amigos são claramente desajustados, acham divertido mapear cavernas profundas e inexploradas em um fim de semana. Então, eles entraram. Apesar da atmosfera opressiva, o clima era descontraído, e enquanto avançavam mais fundo, Gruner começou a tocar um pouco de black metal no alto-falante para adicionar à ambientação. Era um bom momento. Quando a excursão chegou ao fim, o grupo rapidamente posou para uma foto na entrada da caverna e foi para casa. Só que quando Gruner voltou naquela noite, algo parecia errado. Normalmente ele dormia facilmente depois de um dia de trilha, mas naquela noite foi diferente. Ele se sentia inquieto e mal dormiu. No dia seguinte, um de seus amigos postou a foto que haviam tirado online. E quando Gruner a viu, seu sangue gelou. Havia algo ao lado dele, ou alguém. Mas quem quer que fosse não estava lá quando a foto foi tirada. Pelo menos não visivelmente. Naquela noite, Gruner não conseguiu dormir de jeito nenhum. Ele continuava pensando que podia ver a figura sombria em seu quarto olhando para ele com aqueles olhos negros penetrantes. Tudo ficou demais. Ele entrou em pânico, xingando e gritando para que saísse, e de repente, felizmente, saiu. Incapaz de descansar, Gruner tentou lembrar de qualquer pista sobre o que poderia estar acontecendo e lembrou da banda que ele tocou enquanto estavam nas cavernas. Sim, era isso. Havia rumores de que eles haviam escondido rituais de invocação de espíritos sombrios em suas gravações. Era algo que ele tinha ouvido, mas nunca realmente acreditou. Agora parecia mais crível do que nunca.
O que ele poderia fazer, porém? Nada. Nas semanas seguintes, o som de pedras sendo jogadas em sua janela o acordava todas as noites, mas nunca havia ninguém lá fora. Então, pouco a pouco, os estranhos acontecimentos pararam. Gruner nunca mais viu a figura, mas a memória ainda o assombra. Estou incerto sobre essa. É tudo apenas uma farsa ou Gruner realmente invocou algo acidentalmente naquele dia? Eu não sei, mas aquela foto me dá arrepios. Número 14. Terror na Tailândia. Se você já esteve na Tailândia, sabe que é um lugar lindo e cheio de cultura. No entanto, há um lado sombrio e estranho em todos os países do mundo, e a Tailândia não é diferente. Um grupo de turistas em caiaques ao redor da Baía de Hai Lai, na costa sul, virou uma esquina em direção a uma caverna e se deparou com, abre aspas, a situação mais bizarra que já experimentaram. Apenas dê uma olhada. O que diabos está acontecendo? Aqueles estranhos seres parecem nada que eu já tenha visto antes. E o que há com a música? Eram mutantes vivendo na caverna envolvidos em algum tipo de ritual depravado? Eu não sei. Mas, ao contrário desses caras, eu não ficaria por perto para descobrir. Bem, como se vê, eles não estavam em perigo de gremlins de caverna maliciosos. Tudo foi apenas uma performance estranha organizada pela vocalista itinerante e artista Tori Raines e um grupo de atores locais, Thailand Biennale. As criaturas deveriam representar uma vida livre de preocupações modernas sobre papéis de gênero e obsessão pelo corpo, e, em vez disso, uma vida conectada aos ritmos do oceano e da natureza. Isso é bem legal, mesmo que me chocasse para fora do meu barco se eu encontrasse isso. E com isso chegamos ao final do vídeo. Qual dessas descobertas assustadoras mais te intrigou? E você já explorou cavernas e encontrou algo que te assustou? Se sim, deixe-me saber nos comentários e obrigado por assistir.